Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Hoje é quarta-feira, 13 de Adar Beit, de 5779. Olha só o que vem por aí. Exposição Brasileiros em Israel, conversa sobre Purim com o Rabino Ruben da CIP, cozinha da Idi Shemami e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV Brasileira. E no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos às notícias e comentários da semana com Rony Gottschulf. Rony, é com você. O domingo passado marcou 50 anos da data em que Golda Meir se tornou a primeira ministra de Israel. Ela foi a primeira e única mulher a ocupar esse cargo até hoje. Golda nasceu em 3 de maio de 1898 na Ucrânia, mas viveu toda a sua juventude em Milwaukee, Wisconsin. Ela se mudou para o que viria a ser Israel bem antes da fundação do Estado e foi um dos líderes que assinou a Declaração de Independência. Ela foi a quarta primeira-ministra de Israel e a terceira mulher no mundo a ocupar esse cargo. Faleceu em Jerusalém em 8 de dezembro de 1978. 50 anos depois, ela é reconhecida como uma das grandes visionárias da história de Israel. Nós separamos 5 de suas frases mais famosas. A primeira: autoridade envenena todos aqueles que se consideram autoridades. A segunda: não dê uma de modesto, você não é tudo isso. Terceira: não ser bonita acabou sendo uma bênção, porque eu fui obrigada a desenvolver meus recursos. A menina bonita acaba tendo uma dificuldade a mais para vencer. Quarta: honestamente eu nunca me incomodei com a pergunta: será que isso vai dar certo? Eu sempre tomei as decisões baseadas na pergunta: será esta a coisa certa a ser feita? Independentemente de suas possíveis consequências. E, finalmente, uma frase, infelizmente, muito atual. A paz virá quando os árabes amarem suas crianças mais do que eles nos odeiam. Vejam agora um pequeno vídeo preparado pelo Congresso Mundial Judaico para lembrar Golda Meir 50 anos depois.
A exposição Brasileiros em Israel, organizada pelo Museu Judaico de São Paulo, está em cartaz aqui na cidade e nós do Mosaico fomos visitar de pertinho. Olha só que legal! No último dia 10, o Museu Judaico de São Paulo trouxe a público uma exposição sobre a presença brasileira em terras israelenses. A mostra traz diversos nomes importantes, judeus e não judeus, e está em cartaz na Biblioteca Alceu Amoroso Lima. O Museu Judaico de São Paulo conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, da FISESP e do Instituto Samuel Klein. Como parte das comemorações dos 70 anos do Estado de Israel, nós quisemos fazer uma homenagem mostrando como os brasileiros participaram da criação do Estado. Por exemplo, Cândido Portinari foi o primeiro brasileiro convidado a visitar o Estado de Israel e chega lá como um artista representando o país. Depois temos Niemeyer, Corinaldi, Perlov e tantos outros que engrandecem a nossa exposição. Escritores brasileiros que visitaram Israel. Música, Gal Costa, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chorolé, Michel Teló, todos esses fazem sucesso em Israel. Hanana é uma cidade que fala mais português do que hebraico. Então, vejam como nós brasileiros contribuímos para esses 70 anos do Estado de Israel. Por que fazer numa biblioteca pública? Porque nós temos livros. Os livros brasileiros estão presentes nessa exposição. Então, nós queremos que o público que frequenta a biblioteca possa ver esses livros. O espaço está aqui aberto, teremos 2 dias de visita monitorada, que é 19 e 20 de março. 19 às 10 e 20 às 14. Essa exposição está na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 777, e fica aqui até 30 de março. Espero a sua visita. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, o Rabino Ruben da CIP está de volta ao programa para uma conversa sobre Purim. Não saia daí! O CIAN foi escolhido como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. E ele precisa da sua ajuda para continuar a fazer um trabalho modelo com crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Por favor, contribua pelo site www.cian.org.br ou pelo telefone 11 3760 0068. CIAN, nossas crianças agradecem. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. Amigos do Mosaico, nós estamos às vésperas de Purim e eu pedi ao querido Rabino Ruben Sternstein da CIP que nos fizesse uma visita para nós falarmos alguns minutos a respeito. Rabino, obrigado por arrumar um espaçozinho dentro da sua agenda. Obrigado a vocês por me ter convidado. Eu acho que o Rabino está mais capacitado do que eu a contar em rápidas palavras do que a que se refere Purim. Talvez o mais importante e mais fácil também para resumir é que não é Purim. Purim não é carnaval. Carnaval é uma festa na qual as pessoas se fantasiam do que elas não são. Infelizmente, socialmente, nós vemos aqui no Brasil que, embora seja uma festa bem divertida,
existe uma parte um pouco triste por trás, porque inevitavelmente ver que muitas vezes são as classes mais desfavorecidas as que investem, inclusive o dinheiro que não têm, em comprar fantasias e depois, às vezes, acabam o ano todo pagando por isso. E, aliás, no imposto de renda que fazemos no fim do ano, essas são algumas das coisas pelas quais não recebemos nenhum reembolso, porque parece ser um extra. Só que, justamente, quem deveria saber não sabe. Purim é uma festa na qual nós tentamos revisitar nossas fantasias, nossas máscaras, quem nós somos de verdade por trás das máscaras e quais são as máscaras autênticas que nós vestimos em diversas situações. E tudo isso por quê? Porque a história de Purim conta uma de tantas tragédias que quase acontecem com o povo judeu. O famoso Amã aparentemente queria exterminar os judeus e a história termina em que não conseguiu fazê-lo. Mas é uma história de o que ia ser e não foi, o que parecia e não era. O rei, que teoricamente é o monarca, é o dono do poder, não tinha nenhum poder, era um bobão. O malvado, o assassino, acaba sendo enforcado. Os judeus, que eram a vítima o mais baixo da população, acabam sendo os grandes fortes da história, temidos por todos e inclusive admirados por muitos. É justo, Esther, que era a mulher que no começo não diz nada, está sendo levada, nem assume sua identidade, afinal é quem define a história e decide quem vai aonde. Então é uma história dos nafohu, é o contrário do que parece. E daí vem essa lenda que todos temos que estar no contrário e por isso alguns bebem demais. Eu acho que eu posso dizer que dessas histórias que a gente conhece, é das poucas que terminaram bem para os judeus. É verdade, e terminaram bem em todos os aspectos, quer dizer que, porque nós temos algumas que foram menos graves do que esperávamos, ou algumas nós salvamos, mas com um preço altíssimo. Neste caso, o preço, do ponto de vista judaico, foi mínimo. Houve um preço. Na minha opinião, sim. Os que queremos ler de forma crítica, o preço foi que nós acabamos matando também outras pessoas. E como bem disse Golda Meir, nós não gostaríamos de desculpar nossos inimigos por nos ter colocado na posição de ter que matar eles, mesmo em defesa própria. E isso acontece na história da Megillah. Quando eu disse que é o contrário do carnaval, me referia a que, como as coisas se veem de um modo na história e acabam sendo de outro modo, o grande desafio de Purim, para os adultos, para as crianças é brincar com as máscaras e com os recorreco, mas para os adultos é revisitar suas máscaras. Como sou quando coloco a máscara de cidadão, de pai, de filho, de irmão, de marido, de inimigo, de vizinho, de judeu, de brasileiro, de ocidental, de antigo e de moderno. Porque todas essas sou eu. Não é que me fantaseio do que não sou. Reconheço todos os Rubem que eu sou. A parte essa interpretação que demandaria um programa inteiro só para nós começarmos a entrar no assunto, eu noto uma enorme semelhança com as circunstâncias atuais. Quer dizer, passaram-se 2000 anos e eu poderia te dizer que, olha, alguém decidiu organizar uma pichação de túmulos num cemitério judaico, ou matar um fulano porque ele estava andando na rua de kippá com uma barba comprida e tal. Nós não aprendemos com a história, nada mudou. Qual é a lição que nós podemos tirar daí? O antissemitismo, infelizmente, está em pé. E está repleto de vigor, especialmente na Europa. Acabei de saber, pelos jornais israelenses, justamente, que enviados da agência judaica, tanto a Madrid quanto a Paris, se encontraram com que embaixo de suas mezuzot havia as svásticas. Agora, semana passada. Quem é que tem que aprender com a história? A
vítima, o ameaçador, o agressor, que é o que podemos fazer para evitar isso. Não sabemos. Como, na minha opinião, como rabino, eu acho que o ponto está em algum lugar nos níveis diversos de educação. A educação não me refiro somente ao que acontece na escola. Educação é publicidade, educação é jornal, educação é mídia. Tudo isso é educação. Os discursos que falamos, os valores que usamos. Talvez a humanidade não se tornou mais plural. Algumas tragédias são menores hoje em dia, outras são piores. A mensagem de Purim que eu prefiro é a mensagem da mobilidade social. As vítimas se tornaram fortes, os vulneráveis se tornaram independentes. Eu não quero, obviamente, a parte na qual quem era vítima acaba enforcando o assassino, mas sim, gosto de pensar que quem era vulnerável se tornou independente, autônomo, forte e admirado. Quem era perseguido. E acho que o grande desafio para esse Purim de 2019 é que todos os que estamos numa posição um pouco mais favorável, que vivemos numa sociedade um pouco mais tranquila, nem sei ainda se mais justa com algumas garantias, mas que estamos com certa tranquilidade de saber que amanhã e depois de amanhã nós e nossos filhos mais ou menos estarão bem, que possamos nos preocupar e nos ocupar de que os mais vulneráveis de nossa sociedade, judeus e não judeus, possam conseguir uma tranquilidade como a nossa. Na minha opinião, essa é a mensagem principal de Purim, e não simplesmente beber e se fantasiar. Bom, amigos, esta é provavelmente a primeira vez que nós temos uma explicação sobre a festa de Purim, que não é uma explicação tradicional e vai muito além, e na minha opinião vai muito mais próximo da gente do que simplesmente a leitura dos textos antigos. Rabino, muito obrigado por nos arrumar esse espaço de tempo. Obrigado a vocês pela iniciativa e pelo maravilhoso, importantíssimo trabalho que vem fazendo há tanto tempo, continuando a tradição de seu pai. Muito obrigado. Eu só lhe recomendo muito cuidado com os Rosnei Aman quando a festa chegar. Só integral. Só integral. O Mosaico volta já já. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Preparados para uma receita especial de Purim? Chefe Breno, estamos ansiosos por aqui. É com você. Oi, Chamame. Como vai? Purim vem chegando e eu queria dar uma receitinha diferente para vocês. E vou dar uma receita que é completamente diferente. Uma receita americana, na verdade do Texas, para Purim. Hoje é dia de chili vegano na cozinha da Yid Shemame. Para preparar o chili de feijão preto, você vai precisar de 2 cebolas picadas, 1 pimentão picado, 3 dentes de alho picados, 1 colher de sopa de cominho, 1 pimenta dedo de moça, 2 colheres de chá de páprica picante, 2 colheres de sopa de orégano, 1 lata de tomate pelado, 500 gramas de feijão preto cozido e escorrido. E para servir, você vai precisar de pão italiano, tomates picados, queijo cheddar, creme azedo e cebolinhas cortadas. Há uns anos atrás, eu estava em Nova Orleans
E por acaso era a véspera de Purim e nós fomos visitar a Sinagoga Touro, uma das mais antigas, se não a mais antiga de Nova Orleans. Na verdade, ela é homônima da Sinagoga Touro de Rhode Island. O dinheiro do financiamento foi dado pelo mesmo senhor Touro. A Sinagoga de Rhode Island é a sinagoga mais antiga dos Estados Unidos. Aí ele mudou para Nova Orleans e fundou essa sinagoga. E entre as conversas que eu tive o prazer de ter lá, eles me contaram desse prato cuja receita vem do Texas. É um chili, mas um chili vegano. E eles serviram para a gente lá de um jeito muito diferente, que eu vou te mostrar como é, e eu adorei. E eles disseram que, honrando a tradição de Purim de ter pratos veganos, em homenagem ao regime vegano que a rainha Esther fez no palácio, para fugir aos alimentos não kasher, eles serviram esse prato e eu adorei e queria mostrar para vocês. Ele é muito simples, muito fácil e, principalmente, muito gostoso. Tem uma panela aqui com azeite. Vamos ao fogão. Vou começar colocando a cebola, páprica, a pimenta dedo de moça. Os chiles nos Estados Unidos são extremamente apimentados. Você vai dosar a sua preferência. O cominho, o pimentão e, por último, o alho. E vamos dar uma boa fritadinha nisso aí, para esses sabores se combinarem. Acredito que uns 2 minutinhos é o suficiente para que a gente possa ter esses ingredientes amolecidos e os seus sabores combinados. 2 minutinhos. Passados os 2 minutinhos, nós vamos entrar com o tomate pelado e aqui uma dica que não está na receita. Uma pitadinha de açúcar. Alguns dizem assim, tira a acidez. Tira a acidez coisa nenhuma, ele disfarça a acidez. Mas está ótimo, ele disfarça, está ótimo. Damos uma mexidinha. Só esperamos ele começar a chiar novamente. Aí já começou a chiar, entramos com o feijão. Feijão preto, pré-cozido. Uma mexidinha. Vamos completar com um pouquinho de água, para dar uma base para o feijão e o tomate cozerem e se misturarem. E nós vamos precisar de 15 minutos em fogo médio. 15 minutos, lê um livrinho, faz um pipi, volta aqui em 15 minutos. Até já. Chamame, tá pronto o nosso chili vegano. Agora que vem a parte bonitinha. O pessoal serve isso dentro de um pão italiano, cortadinho. Olha que receita divertida para o teu Purim. E agora você vai fazer assim. Queijo cheddar. Você vai enfertar as laterais com queijo cheddar. Eu estou usando cremoso aqui. Você pode usar o ralado, fazer a mesma coisa. Um pouquinho de tomate picadinho. Um pouquinho de cebolinha picadinha. Um pouquinho de creme azedo. Creme azedo você sabe, né? Pega o creme de leite, pinga limão, deixa de um dia para o outro. E para finalizar, uma pitada de orégano. Tá aí, chamando. Chili vegano no pão italiano, uma receita texana de Purim que eu experimentei em Nova Orleans. Hag Purim Sameach
Bete Avon, um bom apetite. Eu te encontro no próximo Cozinha da Ed Shamon. O Pinatz, a música de hoje, traz a canção Mishi Mishi, cantada pela dupla Ionina. A letra da música diz o seguinte: uma vez que o mês de Adar começa e Purim se aproxima, nós adicionamos mais felicidade. Pode rodar. Mishe, 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 nichnas Adar. Mishe, 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 nichnas Adar. Mishe, nichnas Adar, marbi besimcha. Mishe, nichnas Adar, marbi besimcha. Mishe, 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 nichnas Adar. Mishe, 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 nichnas Adar. Mishe, nichnas Adar, marbin besimcha. Mishe, nichnas Adar, marbin besimcha. Wai. E não se esqueça de interagir com a gente, de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos como Mosaico na TV nessas duas redes sociais. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabbat às 17h55. Nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Puri Sameach, até o próximo programa.